a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu assisti no dia de ontem o programa do William Vac da CNN e surgiu um assunto que eu achei bem interessante, eu queria comentar aqui no canal Chester News. É a questão do alinhamento de ditaduras e democracias, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp de geopolítica internacional aqui do canal Chester News e surgiu o assunto, né? Por que será que as democracias e ditaduras estão encontrando esse enfrentamento geopolítico, né? Tem a ver com a questão da Venezuela, tá alinhada com a China, Rússia, Irã, que são autocracias e ditaduras. Mas as democracias no mundo inteiro parece que estão sofrendo um desgaste, né? E eu estava tentando imaginar por que isso está acontecendo. Bom, as ditaduras, elas geralmente parecem que na modernidade estão sendo melhores que as democracias, porque o processo democrático ele envolve debate, aprimoramento das instituições. O que está acontecendo? Que eu acho que talvez eu tenha entendido o que está acontecendo. Nós estamos no século XXI com instituições, o direito, as instituições, as democracias muito lento. Então, por exemplo, a gente está na Revolução Industrial 5.0, com inteligência artificial, as coisas acontecendo muito rápido, o tempo acelerando, e as instituições dos maiores países do mundo, inclusive do Brasil, estão muito lentas. Então, o que acontece? As ditaduras, elas perseguem opositores, fazem censura, porque assim, filosoficamente, o excesso de liberdade gera caos e anarquia. Então a liberdade, acabei de ler o que eu mostrei no vídeo anterior do John Stuart Mill, né, sobre a liberdade econômica, que ele é um clássico, né, esse livro, e o próprio John Stuart Mill fala que excesso de liberdade gera caos. Então assim, pouca liberdade gera sufocamento, opressão, e excesso de liberdade também é ruim, porque gera uma sensação de instabilidade. E o que está causando isso? Eu acredito que é o desenvolvimento tecnológico dos últimos 20 anos, que se acelerou com o desenvolvimento da internet, da IA. Então, assim, é como se a sociedade estivesse numa Ferrari em cima de um guincho, por exemplo. As instituições democráticas, elas não estão tendo a agilidade necessária para responder os desafios da complexidade moderna. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão clamando por ordem, por hierarquia, estão clamando por ditaduras, autocracias, ditadores. Por quê? Porque elas parecem ser mais eficientes do que. Mas o que eu queria deixar de. Parece que eu estou defendendo as ditaduras, mas não é. Por quê? As democracias, eu acho que se elas resolverem esse gap entre as instituições e a velocidade que a sociedade está rodando atualmente, as democracias vão voltar a ser superiores. Por quê? Os filósofos, os pensadores, eles chegam à conclusão que a democracia ela tem mais debate, gera mais anarquia, caos, mas ela é melhor porque ela filtra as melhores ideias, as melhores estratégias, os melhores projetos. Quando, por exemplo, na Rússia, China, Irã, países ou a Venezuela, que é uma ditadura, quando a decisão vem de cima, por exemplo, uma junta militar, o próprio Partido Comunista Chinês, quando a decisão vem de cima para baixo nas ditaduras, ela é mais ineficiente. Por quê? Por exemplo, o Hitler era um ditador. E um dos motivos que a Alemanha nazista perdeu a guerra é justamente essa falta de flexibilidade na hierarquia do regime alemão. Então, por exemplo, tudo passava pelo Hitler, vinha de cima para baixo. Então ele comandava até os detalhes das tropas. Então o que acontece? O sistema ocidental com a hierarquia mais diluída, mais democrática, vamos dizer assim, ela é mais eficiente. Isso tanto na guerra, na sociedade, nas instituições, porque a chance de um ditador ou um grupo militar, ou sei lá, um grupo pequeno que esteja no poder cometer erros é muito grande. Já na democracia, quando ela realmente funciona, há um filtro, os filósofos dizem. Por exemplo, com os freios e contrapesos das instituições, mesmo parecendo que é uma anarquia, acontece uma contestação, um filtro. Já as ditaduras, geralmente os opositores são presos, mortos, então a violência
ela dá uma sensação falsa de que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas na verdade as pessoas são dominadas pelo medo nas ditaduras, medo de ser perseguida, medo de ser presa, morta, enfim, e parece as pessoas elas estão perdendo a fé na democracia, mas eu acredito o seguinte: se as democracias se modernizarem na parte institucional e tecnológica e derem respostas mais rápidas, a sociedade vai ter uma sensação de hierarquia, de ordem, que vai acabar esse clamor, inclusive nas democracias, por mais ordem, por mais. Porque o que eu quero dizer? Por exemplo, no Brasil, né? Não estou criticando o judiciário, mas geralmente uma ação complexa no judiciário demora cerca de 10, 12 anos, por exemplo. Isso que eu quero dizer. E a sociedade, as leis, o processo legislativo, não estou falando só do judiciário, o executivo está demorando para tomar decisões, a diplomacia está demorando para tomar decisões. Então, assim, há uma sensação de que as instituições democráticas no Ocidente, no Brasil, Europa, Estados Unidos, elas estão lentas demais. E é isso que está gerando esse caos, eu acho, na minha opinião. A evolução tecnológica, ou não. Se, se as instituições ocidentais derem um upgrade no estatal, vamos dizer assim, nas instituições do Estado, eu acho que essa sensação de anarquia e desordem que a internet, a tecnologia trouxe, essa rapidez, vai tornar as democracias daqui a um tempo melhores de novo do que as ditaduras. Porque é, o certo, na verdade, segundo alguns dos melhores filósofos, é você ter um equilíbrio entre liberdade, porque assim, excesso de liberdade gera anarquia e caos, e sensação de insegurança na sociedade. E o oposto também, excesso de ordem gera opressão, ditaduras, igual na Venezuela, na Rússia, China, enfim. Não estou julgando qual sistema é melhor ou não. Eu só estou dizendo que as democracias elas perderam esse tá dando problema nas democracias no mundo inteiro. Eu não sei se esse eixo das ditaduras e autocracias estão trabalhando para desestabilizar as democracias, gerando ódio, polarização. Pode ser também. Mas enfim, o que eu resumo no Chester News? Eu acho que as democracias valem a pena. As democracias são regimes superiores porque tem freios e contrapesos. Mas na atualidade, essa sensação horrível que está acontecendo no Ocidente pode ser um ataque indireto das autocracias, do eixo das ditaduras, mas também pode ser uma falha interna, que o mundo mudou muito rápido e as decisões do direito, da justiça, do poder executivo, legislativo, as leis demoram muito. Então, é, por exemplo, o poder legislativo deveria, igual na Suíça, ter democracia direta, você votar num plebiscito no aplicativo, por exemplo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. As decisões judiciais serem automatizadas com IA e deixando uma supervisão de um juiz humano, mas tipo o próprio executivo, por exemplo, uma licença ambiental não pode demorar 5, 20 anos para sair uma licença ambiental para fazer um projeto de uma usina, uma coisa importante para a economia. É isso que eu quero dizer. Já teve, não estou querendo defender o governo Bolsonaro, criticar o Lula, mas com a pandemia, o governo anterior do Bolsonaro digitalizou muitos serviços, né, do governo. Eu acho que o atual presidente, ou quem for o presidente, o Lula, ou o próximo, ou se ele eleger, tinha que deixar o Estado mais eficiente, que eu acho que geraria mais bem-estar social. Em vez de virar uma ditadura, ou prender pessoas, oprimir, censura, eu acho que esse não é o caminho. Embora muitas pessoas radicais, tanto de extrema esquerda e extrema direita, estão clamando um por uma ditadura socialista, outros por uma ditadura militar, a democracia, ela, apesar desse desgaste atual no mundo inteiro, é um regime ainda que gera bem-estar, mais prosperidade, porque as ditaduras elas concentram renda. Geralmente as ditaduras elas geram desigualdade, elas concentram poder em grupos pequenos, não acaba não, e as decisões erradas. Não estou julgando, por exemplo, o Brasil teve um regime militar
que alguns chamam de ditadura, outros chamam de regime militar, também não vai entrar no mérito. Enfim, mas teve decisões certas de infraestrutura. Quando os militares chegaram ao poder, o Brasil era 40ª, sei lá o que, economia, nona, e deixaram o Brasil entre os 10 maiores economias. Então, os militares tiveram acertos e teve um milagre econômico, um crescimento em infraestrutura, mas teve decisões erradas. Por exemplo, a Transamazônica, eles fizeram uma rodovia que liga um nada ao nada. A China, por exemplo, vou dar um exemplo, não estou criticando a China, mas a China está investindo em infraestrutura de forma é, totalmente aleatória, vamos dizer assim. Ela está construindo apartamentos, está construindo infraestrutura, pontes. Para o crescimento chinês isso é bom, mas, por exemplo, já tem uma dívida imobiliária na China, que os analistas falam que faz 20 anos que tem essa bolha, que está em 5 trilhões de dólares. O problema também dos regimes socialistas, ditadura, teocracia, autocracia, é que gera ineficiência econômica também. Porque, igual, esse dado, né, que chocou muita gente, de que a China em um ano tinha gastado mesmo tanto de cimento dos Estados Unidos em 100 anos, só que nos Estados Unidos tem livre mercado. Então, as pessoas, geralmente, os imóveis são ocupados. A China está construindo uma infraestrutura gigante, mas não é livre mercado. Então, assim, não estou falando mal do modelo chinês, gente, mas, por exemplo, pode ser uma bolha, porque os regimes socialistas ditatoriais da União Soviética, eles por não ter liberdade e livre mercado, você não pode criticar, você não pode fazer nada e também, né, tanto na área política quanto econômica. Então, assim, isso ajuda, mesmo você tendo liberdade econômica, existem erros feios de, sei lá, de aumento de baixa de juros, política econômica, monetária. Se todo mundo criticando e filtrando as coisas, já os governantes já erram, imagina uma ditadura que você tem que, né, ah, tá bom, não vamos criticar o governo, não sei o quê. Então a chance de erros é muito maior. Então teve fome na União Soviética, fome na China, porque por mais que não interessa se você é de extrema esquerda, de extrema direita, a economia funciona de uma forma complexa e a democracia é complexa também. Mas o que que a gente precisava? De um upgrade nas instituições democráticas do Ocidente, do Brasil, porque a sociedade está andando muito rápido e muitos problemas estão se acumulando, entendeu? O legislativo demora para fazer leis, o executivo demora para fiscalizar, para executar orçamento. As coisas são muito mais rápidas. É isso que está gerando, sabe, uma falta de paciência da população do mundo inteiro, protestos. Não estou falando do Brasil, está tendo protestos na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, todo mundo ficando radical, clamando por até o Trump está com discursos meio autoritários, entendeu? Então, mas esse caminho eu acho que não é legal, não por nada. Se o Brasil virar uma ditadura, já foi ditadura, seja ditadura de militar, ditadura, eu também não estou defendendo ditadura, mas pode. é, a democracia está desgastada no mundo inteiro e parece que não está funcionando. Mas eu acho que vale a pena lutar pela democracia e pela liberdade, como os Estados Unidos sempre fizeram, porque as pessoas em regimes opressivos elas sofrem, muitos são presos, mortos, perseguidos, e não é legal viver sob o regime do medo. Né? Parece que é mais eficiente, mas também não é mais eficiente. As pessoas acham que os problemas são resolvidos, mas em regimes assim, que não tem liberdade de imprensa, realmente a população tem uma sensação de que tem menos problemas acontecendo. Mas é uma sensação falsa, porque na verdade as ditaduras e autocracias elas escondem os problemas embaixo do tapete e geram bolhas, bolhas econômicas, bolhas políticas, que são reprimidas pela força, às vezes policial, perseguição judicial, perseguição política, perseguição militar e às vezes até eliminação mesmo, prenda, exílio de opositores. Isso, na minha opinião, é ruim tanto para quem está sendo perseguido quanto para o próprio sistema da sociedade funcionar. Eu ainda acredito que o liberalismo, a democracia, os países mais ricos do mundo, é só ver os dados da realidade. O índice de liberdade econômica. Países com instituições boas, com liberdade econômica, são os mais ricos. Então, assim, apesar de ter muita gente boa na esquerda,
né, exceto a extrema esquerda radical e a extrema direita, que tem pessoas radicalizadas, um pouco até insanas, né, meio radicais e malucas, a sociedade real ela funciona de uma forma diferente do que essas pessoas mais radicais imaginam. Por exemplo, você não resolve um problema complexo com coisa simples. Por exemplo, tem gente que fala que tomar água com limão é bom para a saúde. Bem, é bom para a saúde. Mas se você tem um problema complexo de saúde, você chega no médico, você quer o quê? Você quer tirar uma tomografia, você quer fazer um exame complexo. Aí já, o médico te diz assim, toma uma água com limão que passa. Você vai falar, pô, meu, eu tô com um problema de saúde complexo, quer me, né? Você vai querer dar um soco na cara do médico. E é isso que está acontecendo na sociedade. A gente está passando por problemas altamente complexos e as pessoas acham que uma água com limão resolve. Com todo respeito, água com limão faz bem, mas não é toda água com limão que vai resolver problemas complexos. Então não adianta você ser radical, extrema direita, extrema esquerda, extremo, até brinco que surgiu o extremo centro, né? Extremo centro, extremo esquerda, direita, extremo centro é engraçado, porque geralmente quem é do centro não é radical. Mas é isso, o que eu quero dizer é isso. Está tendo um embate geopolítico em várias áreas, cultural, tecnológico, social, econômico, entre autocracias, ditaduras em alinhamento. Eu fiz nesse canal Chester News, que tem quase 10 anos, no começo simulações de guerras. Por que eu achei que esse cenário está se confirmando agora, que eu acertei em parte, em maior parte eu acertei? Por quê? Tem projeções de impérios do rei Dalio que ele fala que ele é um investidor que conhece muito história aprofundada. Os impérios, eles passam por uma ascensão e um declínio. Por exemplo, o Império Romano, que durou 1000 anos, uma hora ele ruiu. Por quê? O Império Britânico. Porque os impérios, eles tentam dominar o mundo pela força militar, econômica e tal. Só que o que acontece? Uma hora os inimigos vão se acumulando. Os Estados Unidos já têm 200 anos de hegemonia. Eu calculei naquela época, no começo do meu canal aqui, nessas simulações de guerra, elas não estão tecnicamente legais porque eu fiz de forma assim, não tão bonitas esteticamente, mas eu fiz com muito conhecimento. Naquela época, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Irã não eram países alinhados. Só que eu, pela história, pelo conhecimento que eu tenho aprofundado de relações internacionais, geopolítica, eu falei, uma hora os inimigos do Ocidente, da OTAN, vão criar uma aliança. Naquela época, pessoas deram risada, falavam em Terceira Guerra Mundial 10 anos atrás, as pessoas riam. Agora não. Agora, inclusive, falar de guerra mundial, as pessoas ficam com medo. Depois da pandemia, que muita gente sofreu, falar em Terceira Guerra Mundial dá arrepio nas pessoas. Por quê? Porque está se formando um cenário de BRICS versus OTAN. A Índia, Rússia, China, Irã, Brasil, parece que está toda a OTAN, né, Estados Unidos, União Europeia, então, Japão, Coreia do Sul, o Ocidente, né, Austrália, os países da comunidade da Commonwealth, né, britânico, do Reino Unido, eles estão se unindo contra o resto do mundo praticamente. Eu previ isso há uns 10 anos atrás e é isso que está acontecendo. Eu não desejei isso, nem promovi isso, mas eu falei, peraí, uma hora vai acontecer o que aconteceu com o Império Romano. O que aconteceu com o Império Romano? Eles dominavam lá a Europa, o Mediterrâneo, Israel, tudo. Uma hora o Império Romano teve tantos inimigos que eles chamavam de bárbaros, né, que são os europeus. Os europeus se uniram contra o Império Romano e, tipo assim, os romanos foram criando tantos inimigos que uma hora a coisa ruiu. E eu acho que está acontecendo um pouco isso com os Estados Unidos e com a Europa. A OTAN criou tanto caos e guerras, né, que a Rússia, o Irã, a China, todos os outros países, os países árabes, o Oriente, né, o Oriente Próximo, China, Rússia, Irã, está se unindo. Então não se trata igual, com todo respeito, né, eu gostei muito do William Vac ontem, da CNN, mas a coisa é muito mais complexa. Aqui tem uma questão aí de transição aí, de impérios, né? Muitos não gostam de chamar os Estados Unidos de império, mas eles são hegemônicos, vamos dizer assim, no mundo, né? Muita gente fala da decadência dos Estados Unidos, mas, por exemplo, o Irã falou que ia retaliar Israel de forma
né, por causa da morte do líder do Hamas lá no Irã, em Teherã. Só que o Blinken foi para o Oriente Médio e mandou todo mundo se acalmar. E, pelo jeito, até agora o Irã não respondeu de forma agressiva, não escalou a guerra. Então, assim, querendo ou não, os países têm medo ainda dos Estados Unidos, eles têm o maior exército do mundo, e o que o secretário Blinken fala tem efeito, entendeu? Não é igual ao Brasil, com todo respeito, eu amo muito meu país, tudo, mas a gente não tem poder militar que os Estados Unidos têm. O que a gente fala vira meme, os outros países dão risada, mas às vezes o Brasil é respeitado também por não ter guerra. A gente é como se fosse um irmão do sul dos Estados Unidos, só que eles são o contrário, eles fazem guerra o tempo todo e o Brasil busca paz o tempo todo. Então a gente também tem experiência, os Estados Unidos têm experiência em fazer guerra e o Brasil tem experiência em terminar as guerras e procurar a paz. Então é como se fosse dois irmãos americanos, um bonzinho e o xerife do mal, né? Os Estados Unidos faz a guerra e o Brasil ajuda fazendo a paz depois. E é isso. Eu acho que a paz também é superior, a democracia é superior, a liberdade é superior. E esse mal-estar, em resumo aí, do Chester News, é que as democracias precisam ter um upgrade, elas têm que agir mais rápido. Se o Brasil sacar isso que eu estou falando, ele sai na frente, porque a gente tem uma agenda verde, ecológica, o Brasil está na presidência do G20, né? Não estou querendo falar bem ou mal do presidente atual, do presidente Lula, mas o Brasil ele pode ser um catalisador. A gente tem a Amazônia, que vale 20 trilhões de dólares, de biodiversidade, a gente pode ser uma potência de energia renovável, de álcool, de energia solar, de hidrelétrica a gente já é. Então, assim, falando nisso, tem muita hipocrisia ambiental no mundo também. Mas isso é um outro Chester News, eu falo aí da questão ambiental. Porque tem muitos países, por exemplo, como Estados Unidos e China, que poluem demais. E eles querem o quê? Continuar poluindo e quer que o resto do mundo seja preservado para eles continuarem crescendo e poluindo. Então, o próprio Estados Unidos não entrou no protocolo de Kyoto. Então, assim, tem muita gente, eu sei que está ficando radicalzinha na área ambiental, mas tomem cuidado, porque a geopolítica e relações internacionais é complexo. Às vezes você coloca uma bandeira, né, que é justa, bondosa, paz, a justiça, o socialismo mesmo fala em justiça e social, só que às vezes o efeito é o oposto. A pessoa busca preservar o meio ambiente, só que no fundo ela preserva o meio ambiente de um país para o outro poder poluir mais e atrasar o desenvolvimento do outro país. Eles já estão usando a questão ambiental como arma econômica para barrar o crescimento dos outros países. Então vamos ser espertos. A gente não pode, na área do direito, relações internacionais, área militar, a gente não pode ser ingênuo. Existem falsas bandeiras que chamam, false flag. Você usa uma causa justa e por trás você distorce a coisa. Então é perigoso. A questão ambiental é assim, o resto do mundo aí fica rígido ambiental e a gente rico poluindo aqui, não aceita nada. Então, cuidado com a hipocrisia ambiental, vocês jovens aí que não têm muita experiência de vida, que falam, vamos proteger o mundo e tal, é legal. Mas tome cuidado que às vezes você está protegendo o mundo para o outro país rico poluir, enquanto a gente não se desenvolve, não protege aqui, lá continua poluindo, então a coisa é complexa, não dá para entender direito não. Assim, achando que a coisa é preto no branco. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, dê aquele curtir se você gostou do vídeo, no meu canal é pequeno, mas tem bastante gente que gosta, que acompanha, não chegou a 1000 pessoas ainda, mas é um canal de qualidade que eu busco trazer assim, as melhores reflexões antecipadas para os formadores de opinião, jornalistas, políticos, empresários, você que gosta de boa informação de qualidade, estratégica e relevante. E é isso. Tudo de bom a todos e bem-vindo ao canal Chester News.